queridos, tudo bem com vocês? A graça e a paz do Senhor Jesus. Olha eu de volta. Faz um tempo, né, que nós não falamos ao vivo. Apesar que nessa semana passada, eu cheguei a gravar um vídeo, mas na própria câmera do celular, né? Então, foi um pouquinho assim, falar poucas coisas. Então eu falei, deixa eu gravar aqui na câmera, porque depois eu coloco no Face, aí o pessoal, os irmãos e irmãs compartilham, né? E vê o que eu falei concernente à palavra de Deus. Mas hoje estou ao vivo. Glória a Deus por isso. E que Deus possa abençoar, na minha oração, esta live. E que sejamos abençoados, sim. E cresçamos no conhecimento da palavra de Deus. Bom, vamos lá. Eu estava vendo agora ali no Gospel Prime, que agora tem esse negócio aí do Reborn, né? Eu falei, meu Deus do céu. E a mulher levou o boneco para o padre batizar. O padre batizar na igreja católica, mas o padre não aceitou. Você vê que absurdo um negócio desse? Ai, meu Deus do céu. Eu falei para minha esposa esses dias, inclusive eu falei nessa live, né, que eu gravei na câmera, que eu acho que uma leve impressão, uma intuição minha, posso estar certo, posso estar errado, que o arrebatamento da igreja até 2030 não passa. Porque olha como que o mundo está virando de ponta cabeça, num abrir e fechar de olhos, viu? Batizar, levar um boneco para igreja, para o padre batizar. Outra, levar boneco tem boneco agora que tem até cartão do SUS. Levar boneco no hospital, meu Deus do céu. Eu até coloquei aqui postei na minha página, falei algumas coisas sobre esse boneco Reborn e disse assim, para o mundo que eu quero descer, porque não é possível. Pelo amor de Deus. Daqui a pouco vai ter cão Reborn, vão levar o cão no pet shop para tomar banho, o cão Reborn, ou sei lá. É uma coisa absurda. Como tem muitos absurdos que a gente ouve por aí, né? Por exemplo, que eu vou falar agora no texto, muitas pessoas fazem perguntas a você, né? Porque vê que você não concorda com muitas das coisas. Hoje, no mundo, de 10, 9 coisas, o cristão não concorda. Porque vai totalmente contra a fé dele, vai contra a palavra de Deus, vai contra os seus costumes, a sua cultura. Então muitas pessoas ficam enojadas com o cristão, porque o cristão não aceita tudo que a mídia social traz, né? E aí já fizeram perguntas capciosas, já jogaram em direta, inclusive para mim, né? Pessoas tá ali numa conversa, eu chego, só tem eu de cristão, aí começa, né, jogar um verde para colher uma dura, fulano ali, que nem boatos, tipo assim, quando a pessoa quer como é que fala? Te importunar, te tirar alguma coisa de vocês para ele poder te criticar, aí eles falam assim, fulano lá, ele Zé não sei das quantas, roubava, fumava droga, matava, cometeu até homicídio, etc e tal, e morreu. Mas com certeza, inclusive se for da família da pessoa, mas com certeza ele está guardado lá no céu. Deus preparou um cantinho para ele lá e tal, não sei o que, para ver o que você fala, né? Para ver o que você... E muitas vezes até
próprio crente que fala esse tipo de coisa perto de você para ver qual que é a sua reação. Entendeu? Então eu entendo a linguagem corporal de alguns, eu entendo o jeito que a pessoa fala para saber o que ela quer arrancar de mim, por exemplo, a respeito disso. Porque não diz que o crente mete o nariz em tudo, o crente não concorda com nada, que fala, tudo que o mundo faz, o crente isso, porque é aquilo, porque o crente é retrógrado, porque o crente é isso, porque o crente é aquilo, né? Aí eu digo o seguinte, vamos lá. Hoje nós vamos aprender aqui, vamos falar justamente sobre isso. O que acontece depois da morte? Eu vou explicar aqui na Bíblia. Tem essa Bíblia aqui, ó. Bíblia Ômega, explicada versículo por versículo. Inclusive, se vocês quiserem comprar uma, lá no meujesus.com está à venda, tá? Eu até puxei aqui. Agora tá R$239. Quando eu comprei ela, há um ano atrás, eu paguei 150. Mas é uma ótima Bíblia, viu? Ó, versículos que leva até uma página para explicar. Tá vendo? Versículos, ó. Leva até uma página. Essa Bíblia aqui é boa para pregadores, que não precisa ali levar o seu sermãozinho, professor de escola dominical, que você tirar estudo daqui para dar para os seus alunos, enfim, como eu faço, né? Enfim, tem muita coisa aqui que ajuda bastante e ajuda-nos também a crescer e aprender sempre um pouco mais da palavra de Deus. Então vamos lá. Aí eu disse assim, o lugar de tormento, e a pessoa já fica já com a orelha em pé, né? Quando você fala, porque tem o céu, para onde as pessoas vão, e tem o lugar de tormento para que também os outros que não têm a Cristo também vão para esse lugar. Tanto o céu como, não o inferno, mas lugar de tormento, por enquanto. O inferno existe, mas ainda ele não foi inaugurado. E aí, tem pessoas que fazem muitas perguntas, por exemplo, essas celebridades, Guilherme, essas pessoas que morreram, para onde que elas foram? Para onde que estão? Porque a alma delas, nesse momento. E aí, por exemplo, tem muitas pessoas que passam, falam, inclusive, que são a reencarnação de Cristo. Por exemplo, como o Henri Cristo, todo mundo deve conhecer quem é o Henri Cristo, que é um homem que nasceu em 1948 e após alegar ter recebido uma revelação no Chile, ou seja, ele recebeu uma revelação no Chile, veio para o Brasil, passou a se apresentar como Henri Cristo, a reencarnação de Jesus. Então, e aí a pessoa pergunta, onde essa pessoa, se caso ela morrer, para onde elas vão? Para onde elas vão? Vamos à Bíblia. Por isso que tem muita gente que range os dentes com raiva do crente, porque o crente, tudo que fala para ele fala assim, na Bíblia diz assim, 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 assado. E outros não falam na Bíblia, mas segundo a intuição dele ou dela, ele fala, foi pro inferno. Vai pro inferno. Entendeu? Mas o crente que é alicerçado na palavra de Deus, toda pergunta que vem, ele fala, não, para onde que vai? Vai tal lugar. Aí a pessoa fala, por que você vai? Porque a Bíblia diz assim, assim, assado. Por exemplo, em Lucas capítulo 21, versículo 8, olha o que a Bíblia diz, ó. Disse então ele, não deixe que ninguém os engane, falando para os discípulos, pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo,
mas não acreditem nele. Lucas 21:8. Então, o Henri Cristo é tido como Cristo aqui na Terra. Inclusive, ele tem uma mansão lá em Brasília. Vive com 13 mulheres lá. Não é mulher dele, tá? É assistente dele. Eles vivem no celibato. Não pode ter sexo, não pode... 13 mulheres e 3 homens. A cúpula dele lá que diz que sentiu chamada por Cristo e foi lá servir o Henri Cristo. E então essa palavra aqui está falando para ele. Está falando para ele. Muitos dirão, eu sou o Cristo, mas não acreditem nele. Essas pessoas que acreditam nesse homem, tanto ele está perdido, como eles também, que são homens e mulheres, também estão. Tem agrônomo ali, tem advogado, tem químico, tem professora, tem uma série de pessoas ali de categoria, né? Inclusive exemplar, né? Não é pobre, ralé, mas é pessoas, né? Bem estudada, tudo e tal, e dormindo no barulho do Henri Cristo. Ou seja, e se você for falar para outras pessoas, inclusive até o próprio crente, daqui a pouco tem crente que vai lá também servir ele. Vai dizer, é Cristo tá ali, então eu vou lá. Vou lá ver como é que é, e acaba ficando lá. Porque o chaveco 171 desses homens Agora, teve o Henri Cristo ainda é vivo. Tá? Ele ainda é vivo, tá com 77 anos. Vive sentado num trono lá. Só que é tudo misturado, né? É místico, tem um símbolo lá no trono dele, é da maçonaria. Tem um triângulo, tem um monte de coisa lá. Então você pode ver que isso aí é balela. O Dalai Lama também é um falso Cristo, que é o que disse, inclusive, o Dalai Lama disse o seguinte, que ele foi enviado por Deus no lugar de Cristo, porque Cristo, aqui na Terra, ele fez a sua obra incompleta. Ou seja, ele não casou, alega o Dalai Lama, ele não casou, ele não teve filhos, então ele fez a obra incompleta. Então eu vim no lugar dele, Deus me enviou para fazer os casamentos, inclusive tem milhões já de casamentos que ele fez, e fez família, etc e tal, para dizer, não, agora eu sim, Deus me enviou no lugar de Cristo, porque Cristo não conseguiu fazer a obra completa, e eu agora cheguei, e agora sim, eu sou o substituto de Cristo, e estou fazendo a obra certinho, do jeito que Deus mandou. E aí tem milhões de pessoas que seguem este homem enganosamente. E tem outros. E se não me engano, se não me engano, parece que esse aqui não esse aqui já morreu também. Esse também não existe mais, né? Quer dizer, também não. O Henri Cristo ainda é vivo, mas o Dalai Lama não. Uma outra pessoa que se passa por Cristo, por exemplo, o Papa. O Papa é um desses que morreu agora, o Papa Francisco, né? Morreu e ele se passa por Cristo também. Muitos chamam ele de anticristo, mas o certo mesmo, ele inclusive na mitra do Papa, lá em Roma, na Igreja Católica, tem uma palavra que diz lá, ele carrega com ele, que diz o seguinte, Vicarius Filii Dei, é um dos títulos atribuídos ao Papa, que na expressão latina significa vigário do Filho de Deus, ou seja, substituto do Filho de Deus. Então esta palavra aqui também é para ele, ó. Não deixe que ninguém vos engane.
pois virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, mas não acreditem nele. Então, o Papa também, ele leva esse título com ele, Vicarius Filii Dei, ou seja, substituto do Filho de Deus. Ele é um enviado por Deus, igual o Dalai Lama, igual o Henri Cristo, para fazer uma certa ligação entre o mediador entre Deus e o homem. Ou seja, ele tira Cristo fora da jogada. Então fica ele que faz a ligação entre Deus e o homem. Então o Papa está no meio, está no lugar de Cristo. Sabendo que para nós, para a Igreja Evangélica, o mediador entre Deus e o homem é Cristo, que faz a mediação entre Deus e o homem, e principalmente o crente, o cristão evangélico, é Cristo. Não é o Papa, não é o Dalai Lama, não é o Henri Cristo, é Cristo. E a mediação, o mediador entre Cristo e a igreja é o Espírito Santo. Então, a mediação, o mediador entre Cristo, a igreja, a Cristo, é o Espírito Santo. O mediador entre a igreja, entre Deus e o homem, é Cristo. Então, esses todos aí estão todos fora, tudo carta fora do baralho. Não tem nada a ver com essa mediação, ou seja, como sendo mediador. Até porque o Henri Cristo, ele se passa por Cristo, e muitos acreditam que ele é Cristo mesmo. O Dalai Lama se passou por Cristo, porque diz que Cristo fez a obra errada e ele veio no lugar dele para fazer, ele conseguiu fazer o que Cristo não fez, que foi casamento. Inclusive, até eu falei assim, o santo casamento dele no mundo deveria ser o Dalai Lama, né? Porque milhares de casamentos que ele fez, e era assim, ó, você vai casar com você vai casar, não era assim, para a pessoa ter um namoro e saber se realmente não, é ele que apontava, ó, você vai casar com esse e eu vou fazer esse casamento. Pode dar certo, pode dar errado, mas o Dalai Lama falou, tá falado, porque ele é o Cristo. e o Papa também, que é o substituto, conforme ele diz, do Filho de Deus. Então, aí eu disse assim, até algumas pessoas criticam tal, eu disse assim, hoje o lugar de tormento, esses dias, receberam muitas celebridades, porque morreu o Papa, o Dalai Lama já tinha morto, né? Papa, morreu um outro também, um tal de Divaldo, que era um médium, quase 100 anos, e por quê? Porque todos nós que morremos, primeiro vamos passar pelo vale, chamado Vale da Sombra e da Morte. Mas deixa eu ler antes o que o Divaldo Franco, Divaldo Franco, se não me engano. É Divaldo, todo mundo conhece, é o substituto do Chico Xavier. Ele já teve com o Chico Xavier no passado, há uns década de 70, 80, mais ou menos. Só que ele tinha umas frases, inclusive eu postei na rede social também, porque ele diz o seguinte, deixa eu ler para vocês aqui. Divaldo dizia, fui perseguido por muitos anos por um espírito obsessor que lhe acompanhava desde a outra vida. Divaldo dizia, desde muito jovem, mesmo antes de compreender o que era mediunidade, eu percebia uma presença constante ao meu redor.
um espírito imponente com vestes de sacerdotes romano. Havia em seu olhar uma firmeza adversa, e suas palavras, mesmo começando com certa polidez, logo se tornavam ameaçadoras. O Espírito dizia para ele o seguinte: se você não seguir as minhas diretrizes, eu o destruirei, dizia ele. E Divaldo fala: lembro de um episódio em especial. Aos 19 anos, em um momento de grande angústia, fui levado a tentar contra a vida, contra a minha própria vida. Morávamos perto da praia e, sob a influência espiritual, uma voz me dizia, olha que o Espírito falou para ele, com seus 19 anos, quando ele tentou tirar a vida. E o Espírito disse para ele: destrua o corpo e será feliz. Há amor esperando por você do outro lado. Já é hora de se libertar. Quer dizer, esse espírito, ele disse que perseguia ele, quando ele pensava em se matar, esse espírito dizia para ele: destrua o corpo e será feliz. Ou seja, se mata. Tira sua vida, porque há amor esperando por você do outro lado. Já é hora de se libertar. Ou seja, o espírito do suicídio que acompanhava ele e que falou isso para ele. Não é isso, por exemplo, que no Espiritismo fala? Ou seja, o espírito que está na vida do médium, por exemplo, fala esse tipo de coisa. E nós temos na Bíblia, inclusive, deixa eu ler para vocês aqui, 1 Samuel 28:13, olha o que diz. 1 Samuel 28:13. O Samuel foi consultar uma médium porque ele queria falar com Samuel. Vou ler o versículo 3 primeiro. Ó. A feiticeira em Endor e Saul. Nesse tempo, Samuel já era morto, e todo Israel o tinha lamentado, e o tinha sepultado em Ramá, na sua própria cidade. E Saul tinha desterrado os adivinhos e os invocadores de espíritos. E os filisteus se reuniram e vieram e acamparam em Sunã. Então Saul convocou todo Israel e se acamparam em Gilboa. Quando Saul viu o exército dos filisteus, temeu e o seu coração estremeceu grandemente. Inclusive, falar sobre os filisteus, eles ainda vivem o dia de hoje. Sabe quem são os filisteus? O Hamas. O Hamas é o povo filisteu. Quando Saul consultou o Senhor Jeová, o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim e nem por profetas. Então disse Saul ao seu servo: buscai-me uma necromante, que a necromante é o que tem o espírito de adivinhação, uma médium, né? Para que eu possa ir até ela e a consulte. Respondendo os seus servos, e responderam-lhe os seus servos: eis aqui em Endor há uma mulher necromante. E Saul disfarçou e vestiu roupas diferentes e foi com os homens. E vieram a mulher de noite. E ele lhe disse: rogo-te que invoque por espíritos de adivinhação e me faça subir aquele a quem eu disser. Esse aí é o mesmo espírito que provavelmente perseguia o Divaldo. E respondeu-lhe a mulher: eis que tu sabes que fez Saul, como desterrou os adivinhos e os encantadores. Por que então me armas este laço contra mim, contra a minha vida, para que eu morra? E Saul lhe jurou pelo Senhor, dizendo: vive o Senhor Jeová, que nenhuma culpa te sobrevirá por isso. Replicou-lhe então a mulher: a quem te farei subir? E ele disse: faz-me subir Samuel. À vista de Samuel, a mulher gritou em alta voz.
E a mulher disse a Saul: por que me enganaste, se és Saul? E o rei lhe disse: não temas, que estás vendo? E a mulher disse a Saul: vejo espíritos que surgem da terra. E ele lhe perguntou: como é a sua figura? E ela respondeu: vem subindo um ancião e está coberto com um manto. E Saul entendeu que era Samuel, e inclinou-se com o rosto em terra e prostrou. E Samuel disse a Saul: por que me turbas, invocando-me? E Saul respondeu: estou em grande apuro. Os filisteus que fazem guerra, e Deus se distanciou de mim, e já não me responde nem por intermédio dos profetas, nem por sonhos. Eu te chamei para que me declares o que hei de fazer. Então, ele consultou, e aqui não é que Samuel subiu, porque quem morreu, por exemplo, ele não pode mais comparecer na terra, ou pela mediunidade, ou pelos sonhos, ou pela visão, alguma coisa. Por quê? Porque, veja bem, nessa época, quando as pessoas morriam, tanto os salvos da igreja do Velho Testamento, que é a igreja dos primogênitos, né? Está lá em Hebreus 12, 22. Como os ímpios, quando eles morriam, todos eles iam para baixo, tanto o corpo como a alma. Deixa eu mostrar o desenho aqui. Sempre tem esse desenho na mão para poder explicar para vocês, para não confundir a cabeça de vocês. Então morriam lá na terra e desciam tanto a alma como o corpo. Os ímpios, sem Deus, vinham para o lugar de tormento. Os salvos, como Samuel, vinha para o seio de Abraão, que é o pré-paraíso. Então, quando morria, não ia um para cima, outro para baixo. Não, ia os dois para baixo. Só que aqui era separado. O Hades, chamado de Hades. Ou Sheol. Hades no hebraico, Sheol no grego, no Novo Testamento. Então aqui era a igreja dos primogênitos, todos do Velho Testamento. E aqui vinham os ímpios. Então, o que aconteceu ali? Quem subiu daqui, Samuel não saiu daqui para ir lá falar com Saul. Não. Quem subiu foi os demônios que estão aqui, atormentando as almas. Inclusive, lá no capítulo 9 de Apocalipse, diz que tem 200 milhões de demônios atormentando essas almas. E possivelmente, 100% de certeza, esse espírito subiu daqui para falar através da médium com Samuel. Porque uma alma, a pessoa quando morre, uma alma, ela só vem à Terra através de ressurreição. Não tem como ela vir falar com outra pessoa. Por isso que no Espiritismo é um engano total para as pessoas. Como ele está dizendo aqui, ó, ele tentou, lembro de um episódio em especial, aos 19 anos, em um momento de grande angústia, fui levado a tentar contra a minha própria vida. Morávamos perto da praia e, sob forte influência espiritual, uma voz me dizia: destrua o corpo e será feliz. Há amor esperando por você do outro lado. Já é hora de se libertar. Ou seja, esse espírito que falou com Saul é o mesmo que falou com esse tal espírito, esse substituto aí do Chico Xavier. Então, não tem possibilidade de uma pessoa sair do lugar de tormento ou vir do céu. Por quê? Porque, veja bem, raciocina comigo. Se é possível, porque aqui hoje não existe mais, tá? Aqui hoje não tem mais ninguém. Isso aqui, depois mais para frente eu vou falar sobre isso, vou dar uma aula, vou fazer o desenho
para poder entender, tá? Porque não adianta eu falar a Bíblia e não mostrar o desenho que vocês não vão entender. Então, essa parte aqui não existe mais. Hoje só ficou aqui o lugar de tormento e o abismo profundo, que é onde estão os demônios. Então, não é possível. Hoje está ao contrário. Quem morre sem Cristo vai para baixo, lugar de tormento. Quem morre com Cristo vai para cima. Então, não é possível a pessoa ir no espiritismo, consultar um médium e vamos supor, eu sou espírita e minha esposa que morreu é crente. Evangélica, morreu, foi lá para o céu. Não é possível eu consultar um médium e a minha esposa descer do céu, encarnar no corpo do médium, ou da médium, e trazer esperança para mim. Não é possível. E nem é possível também os que estão no lugar do tormento subir a sua alma, encarnar no médium e trazer esperança para mim. Não existe isso. Isso é uma tramóia das mais terríveis que existe. Não tem como. Então, possivelmente, nós acabamos de ler 1 Samuel 28, que foi espíritos demoníacos incorporado no corpo dessa médium, falou com Saul. E inclusive falou coisas que não aconteceu. Porque ele disse, olha, vocês vão ser entregues aos filisteus. Só que não foi isso que aconteceu. O que foi que aconteceu? Totalmente contrário do que o espírito, através da médium, falou com ele. Eles se suicidaram, ele e os seus filhos. Então não concluiu a profecia da médium através desse espírito, que não é alma, que encarnou na pessoa, porque a alma não encarna na outra, para falar comigo. Que nem eu expliquei aqui. Minha esposa morreu, ou alguém da minha família morreu, desceu ou para o tormento ou foi para o céu. Aí eu vou consultar a médium. Se ela estiver no céu, a alma dela desce no corpo do médium e fala comigo. Se ela estiver no lugar de tormento, sobe, encarna na médium e fala comigo, trazendo uma esperança. Inclusive, trazendo essa frase aqui que o Espírito falou para o Divaldo: ó, destrua o corpo e será feliz. Quer dizer, se mata, porque do outro lado, há amor esperando por você do outro lado. Já é hora de se libertar, ou seja, já é hora da tua alma sair desse corpo. Já chega. Então, o que você faz? Quer esse amor? Quer essa esperança que você está procurando? Tira a tua vida. Tira a tua vida e está tudo certo. Você vai resolver seu problema. E aí onde as pessoas vai, pula da ponte, dá um tiro na cabeça, mata a família toda. Ah, é assim? Então eu e minha família junto, porque eu não vou me matar, eu não vou querer amor, entre aspas, né? Eu não vou querer amor, esse amor que está esperando por mim, do outro lado, eu não quero só para mim, eu quero para mim e para minha família. Aí vai lá, mata a mulher, mata os filhos, vai lá e se mata também. Vai todos para o lugar de tormento e a pessoa chega lá e... Ué, cadê o amor? Cadê o paraíso? Cadê o... Por quê? E tem outros, por exemplo, que morreu agora recente, Pepe Mujica, que é ex-presidente do Uruguai, que está todo mundo aí enchendo a bola dele, dizendo que foi um exemplo de humildade, de humanidade, que não sei o que, não sei o que. E foi um cara, um ex-guerrilheiro, que matou milhares de pessoas, tá? No seu governo, assinou uma lei liberando casamento com pessoas do mesmo sexo, assinou uma lei liberando o aborto, ou seja, a morte de inocentes, e era inclusive ateu. Ele era ateu. Então tá todo mundo hoje enchendo a bola desse tipo de pessoa. Dele, do Che Guevara, do Hugo Chávez, e outros, todo mundo, nas universidades, todo mundo enchendo, colocando o pôster dele lá, enchendo a bola dele. E essas pessoas estão hoje no lugar de tormento. Por quê?
Aí você pode dizer, mas Guilherme, só por causa disso? Não, não é por causa disso. Só porque matou, roubou, estuprou, isso, aquilo, não. Porque rejeitou o Salvador dos pecados. Eles rejeitaram o Salvador do pecado. Só por causa disso. Então, todos esses que morrem, que se passa por Cristo, como o Papa, como o Dalai Lama, como o Henrique Cristo, se o Henrique Cristo não se converter, ele também vai para o lugar de tormento ao passar pelo Vale da Sombra da Morte. O Divaldo também. Então, esses tipos de pessoas, eles dificilmente alcançaram a salvação. Alcançará ou alcançou a salvação. Os que estão mortos, dificilmente. Os que estão vivos, se não se converter, dificilmente vai alcançar a salvação. Por quê? Porque fazia tudo isso, Guilherme? Era médium, era católico, era macumbeiro, era ladrão, era isso, era aquilo? Não. Por simplesmente rejeitar o convite de Jesus. A salvação. Só isso. Mas por que isso, Guilherme? Onde está isso? Romanos 6 fala. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Se todos pecaram, inclusive eu estou no rolo. Se todos pecaram, eu estou na turma. Só que eu fiz ao contrário. Eu aceitei o Salvador dos pecados. Então eu tenho certeza que depois da minha morte, do meu corpo descer à sepultura, eu sim tenho a salvação garantida em nome do Senhor Jesus. Porém, contudo, todavia, passarei também eu pelo vale da sombra da morte, que diz em Salmos 23:4. Todos nós vamos passar. Ai, graças a Deus que crente não passa. Que engano seu. Todos nós, crente, católico, espírita, budista, livre pensador, ateu, ladrão, maconheiro, traficante, estuprador, todos vão passar por esse vale chamado Vale da Sombra da Morte. Por quê? Porque ali tem que ter uma certa inspeção dos demônios para ver se realmente você tem você pertence a Cristo ou não. Porque não tem como você passar para o outro lado. Você tem que passar onde fica ali os demônios inspecionando. É como se fosse tivesse um leitor. Você vai no mercado, ele pega um produto lá, coloca um leitor para ver se realmente qual o preço disso. Tem um QR Code, por exemplo. Você vai, passa o leitor para ver qual a qualidade do produto, etc. E tal. É isso. Não tem como. 8 bilhões de pessoas hoje no mundo. Se todos morrerem, todos passarão pelo vale da sombra da morte. Então vamos lá. O que acontece, Guilherme, então, depois que morremos? Como a letra aqui é muito pequenininha, eu não... apesar que só tem a visão do olho direito, eu não tenho a do esquerdo, eu passei aqui, eu coloquei escrevi no computador para aumentar a letra, para mim ler para vocês o que acontece depois da morte. Vamos lá, então. Já expliquei para você como que vai ser, tá? Eu acho que ninguém crente, salvo, inteligente, sábio, já entendeu o meu linguajar e inclusive a Bíblia. Então vamos lá. A alma de todos os que morrem é levada do corpo e passa pela região da sombra da morte. Ou seja, é uma espécie de Rio Jordão. Quando o povo de Israel parou aqui na beira do Rio Jordão, ele tinha que passar por outro lado, que é a Terra Prometida, certo? Então, o Vale da Sombra da Morte é uma espécie de Rio Jordão. É uma espécie de Rio Jordão para você passar para o lado de lá, para a Terra Prometida. E ali, antes de passar pela Terra Prometida, ele é inspecionado
para ver se ele pode entrar ou não. Então vamos lá. O Vale da Sombra da Morte é uma espécie da região do Jordão, nas regiões espirituais. Ninguém consegue passar por essa região sem o sinal da fé. Qual que é o sinal da fé? Efésios, capítulo 1, versículo 13. E tem uma outra discussão também a respeito desse selo, que as pessoas confundem, pensam que o selo, quem não fala língua estranha, é que não tem o selo do Espírito. Então, por isso, essa pessoa não é selada, não tem nada a ver. Vamos lá, capítulo 1, versículo 13 de Efésios. Em que também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, que é o evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Então, o selo do Espírito Santo que está dizendo aqui é o selo da promessa. Por que ele tem que ser selado quando ele se arrepende, ele ouve? Primeiro ele ouve a palavra, que é o evangelho da salvação. Depois crê, tendo nele crido, creu, então imediatamente Deus já coloca um selo na alma dele e dela. Por quê? Porque ele vai passar por essa região aí, Vale da Sombra da Morte. E os demônios estão ali, aguardando as almas passarem por ali. E eles sabem, eles conhecem quem tem o selo de Deus, esse selo aqui, quem não tem. Quem não tiver, meu amigo, já era. Desce, é lançado, como eu mostrei para vocês aqui, lançado no lugar de tormento. Aqui. Eles descem aqui e jogam as almas aqui. Esse lugar aqui, como eu falei para vocês, não existe mais, tá? Deixa eu ver se eu tenho o desenho aqui para mostrar para vocês. Então, o que acontece? Quando essa pessoa aqui, ó, tá aqui. Esse lugar hoje tá assim, ó. Tá vendo? Esse aqui era o pré-paraíso, que hoje é o paraíso. Subiu. Ficou só o lugar de tormento. Aqui, só o lugar de tormento e o abismo, onde os demônios estão trancados. E enfim. Então, a pessoa, para se arrepender dos seus pecados, ele tem que receber esse selo. Quando ela se arrepende, ela crê no Evangelho de Cristo, ela recebe esse selo. Por que precisa desse selo, Guilherme? Porque nós vamos passar pelo Vale da Sombra da Morte. E os demônios vão inspecionar as pessoas, para ver se elas têm ou não, se elas podem passar para o outro lado do Jordão ou não. Se ela não tiver, e com certeza todos aqueles almas, quando se deparam com esses demônios, que não tem como escapar deles, não pode voltar para o corpo, não tem mais como, o corpo já morreu, já era. E com certeza, às vezes aqui no mundo era arrogante, era brigador, era isso, era aquilo e tal, eles vão se debater, e com certeza vão querer se debater, vão querer fugir dos demônios, sair na porrada, então não vai adiantar. Vão tomar um couro bem dado e vão ser lançados no lugar de tormento. Não tem outros, não tem escapatória. Mas vamos em frente. Esse lugar é tão terrível, aliás, esse lugar é tão horrível como o próprio Hades. Tanto os justos como os ímpios passam por essa região. Foi como eu falei, tanto o justo como o ímpio passam pelo Vale da Sombra da Morte. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Quando você passa pelo Vale da Sombra da Morte, eu e você, além do selo que está na tua alma, você tem um anjo ao teu lado também segurando nas tuas mãos, para te ajudar a passar para o lado de lá. Esse anjo não se aparta de você, está lá em Efésios capítulo 1, versículo 14. Tá? Esse lugar é tão horrível como o Hades. Todos os justos como os ímpios passam por essa região. Ali é o lugar onde se verifica o selo do proprietário dessa alma.
O selo do proprietário, o selo de Deus, que é o proprietário da minha alma. Então os demônios querem saber se ela pertence, essa alma pertence a alguém, ou a partir daquele momento vai pertencer a eles. Dependendo do selo, verifica-se se pode ou não passar por outro lado, o paraíso de Deus, que antes ficava, como eu mostrei para você, que antes ficava no Hades. Aqui era um pré-paraíso. Hoje ele não tem mais. Mostrei o desenho. É lá em cima agora, terceiro céu, onde Paulo mostra no capítulo 12 de 2 Coríntios. Mas hoje está a Nova Jerusalém. Ou se aquela alma deverá ser enviada ao Hades. Então deixa eu ler de novo. Dependendo do selo, verifica-se se pode ou não passar para o outro lado, o paraíso de Deus, que antes ficava no Hades, mas hoje está na Nova Jerusalém. Ou se aquela alma deverá ser enviada ao Hades. Somente com a ajuda dos anjos de Deus, as pessoas que possuem o selo da promessa passam para o outro lado. Por quê? Porque eu, como falei para vocês, Hebreus 1, 14. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Gosto de falar, mas gosto de ler também. Porque tem muitas pessoas que não lêem a Bíblia e se lê, às vezes não entendem, né? Ele lê, mas não... 1,14. Não são todos os anjos espíritos ministradores enviados para o serviço daqueles que hão de herdar a salvação? Então tá aí. Você passa pelo vale da sombra da morte, além de ter o selo de Deus na tua alma, você que é crente, você que é cristão, você que é salvo, você que se arrependeu dos seus pecados, você que se batizou nas águas, você que obedece a Deus, você que cumpre os mandamentos de Cristo. Além do selo na minha alma e na sua alma, tem ainda esse anjo, de Hebreus 1,14, que toma você pela mão e passa por esse lugar chamado Vale da Sombra da Morte, para poder atravessar do outro lado. Assim, os ímpios que não contam com esse certificado são entregues nas mãos dos anjos caídos, que são os demônios, que os levam até o lugar de tormento. Já mostrei aí, vocês já viram. Antes da morte de Cristo, este era o trâmite contínuo. Com a ressurreição de Cristo, todos os justos que estavam no paraíso foram transportados para a Nova Jerusalém Celestial. Mas mesmo depois da sua morte e ressurreição, os ímpios continuam indo, até o dia de hoje, para esse lugar de tormento. Então, até o dia de hoje, tanto os crentes como os ímpios passam pelo vale da sombra da morte. Os demônios estão ali para te inspecionar. Tem o selo de Deus? Se eles têm um anjo do seu lado, segurando na tua mão, Satanás sabe que ele não pertence ao lugar de tormento. Mesmo assim, os demônios são tão enxeridos, não gosta que passa nada em branco sem ele saber. Mesmo assim, ele vai verificar na sua alma se você tem esse selo de Deus, conforme está escrito em Efésios 1, 13 e 14. Os que não tiverem este selo, bom, com certeza os demônios vão ver aquelas almas vindo sem ninguém ao teu lado, não tem anjo nenhum ao teu lado. Então, provavelmente, esses aí já nos pertencem, porque se eles não estão com o anjo do lado, ele não tem a autenticação do proprietário, que é Deus. Então, arrasta e lança no lugar de tormento, onde estão ali sendo atormentados de dia e de noite, até agora, até esse momento, por 200 milhões de demônios atormentando essas almas, que esses 200 milhões de demônios vão ser soltos na grande tribulação. Então, todos que passarem por ali, tanto ímpio como justo, tanto salvos como os perdidos, vai ter que passar por esse vale chamado Vale
da sombra da morte. E aí vem essas religiões, né? Ah, você vai encarnar, você fica tranquilo. Você morre e encarna no corpo do outro. Fica tranquilo. Não, igual muitos usam. Inclusive até crentes usam, né? Tem uma passagem, tem uma igreja aí, uma seita, que ela usa o Eclesiastes 9:5 para dizer o seguinte. 9:5 de Eclesiastes diz o seguinte: pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos nada sabem. Para eles não há mais recompensa, porque a sua memória cai no esquecimento. É claro. Por que eles querem dizer aqui? Inclusive é os adventistas. Eles dizem que o corpo é alma e a alma é corpo. Então, eles dizem o seguinte: não tem ninguém ainda condenado e não tem ninguém ainda salvo. Está esperando a volta de Jesus. Aí aqueles que estão na sepultura, sim, vão ressuscitar. Um para ser condenado e outro para ser salvo. Porque o corpo é a alma e a alma é o corpo. Então não tem ninguém nem no inferno e nem ninguém no céu. Eles dizem. Só que aqui está falando o seguinte: os vivos sabem que morrerão. Por exemplo, eu sou vivo, eu sei que vou morrer um dia, não sei quando. Mas eu sei que eu vou morrer. Mas os mortos nada sabem, claro. Está na sepultura, claro, não sabe de nada. Dá um beliscão nele lá para ver se ele... Ai, não vai acontecer isso. Agora, a alma dele, sim. A alma dessa pessoa que morreu pode estar no paraíso, na Nova Jerusalém, ou pode estar no lugar de tormento. É isso que o versículo está dizendo. Não é, mas o crente, essa igreja, fala que não. E não tem ninguém nem no céu, nem ninguém no inferno. Porque a Bíblia diz assim, tudo entende fora do contexto, para confundir as pessoas. A frase dos mortos nós já sabe é a declaração frequentemente encontrada nos textos religiosos, especialmente na Bíblia. E refere-se à ideia de que, após a morte, a consciência e a capacidade de sentir e perceber as coisas cessam. Essa é a ideia do tema recorrente em diversas tradições religiosas e filosóficas, com diferentes interpretações sobre o que ocorre com a alma ou o espírito após a morte. Bom, nós somos nós somos uma alma que tem corpo e espírito. Vou repetir, nós somos uma alma que tem corpo e espírito. Quando a pessoa morre, o espírito, tanto dos animais como da pessoa, do humano, vai para Deus que Deus. A alma não. Dependendo de quem é a pessoa, se ela é crente, se ela é ímpia, se ela é ateia, se ela é... Enfim. Essa alma, ela pode estar ou no lugar de tormento ou estar no paraíso. Então não tem esse negócio de, tá lá dormindo na gavetinha, né? Tem outras religiões que falam assim, acho que é o Testemunho de Jeová, fala que todos ficam na gavetinha dormindo e quando Jesus vier, aí todo mundo acorda e tá tudo certo. Não, também outro erro crasso dessas pessoas que não sabem não sabem a consequência da vida pós-morte. E tem algumas inconsciências, por exemplo. Essa declaração bíblica sugere que a morte implica na perda da consciência e da capacidade de sentir, pensar ou ter experiência. Claro, morreu. E outros dizem, morreu, acabou. Não, calma. Não é assim, não. Não é morreu, acabou, não. Morreu, a Bíblia diz, Hebreus 9, 27. Hebreus 9, 27. Vamos voltar lá em Hebreus 9, 27. Vamos ver o que diz lá, para a gente encerrar. Assim como está, Hebreus 9, 27, assim como está decretado aos homens morrerem uma só vez, depois disso venha o juízo. Então é assim,
Morreu, passa pelo vale da sombra da morte. Não tem o selo de Deus, vai para o lugar de tormento. Então, por quê? Porque a ele foi decretado. Morre uma só vez, depois disso, esses que estão no lugar de tormento, espera o juízo de Deus. E os que têm o selo de Deus estão na glória, no céu, esperando o momento do arrebatamento, porque eles vão ter que voltar aqui. Os que estão no paraíso, na Nova Jerusalém, vão ter que descer aqui para pegar os seus corpos, para serem transformados e subir novamente junto com aqueles que estão vivos aqui. Conforme diz lá em 1 Coríntios 15, 51. Que nós seremos transformados junto com aqueles que estão vivos aqui e os que estão mortos. Tem que descer e pegar o teu corpo, que é a sua veste, que é a sua vestimenta, é o corpo. E eles estão lá no paraíso, estão nus, como Paulo diz em 2 Coríntios 5. Depois também estou preparando um estudo aqui também, já preparei, vou falar sobre isso também. O que acontece? Por que os crentes têm que vir aqui buscar o teu corpo? O que significa o corpo para a alma? O corpo é como se fosse essa vestimenta aqui. Vamos supor que eu sou a alma aqui e o meu corpo é essa vestimenta aqui. Eu subi e deixei ela aqui, que é o meu corpo. Essa camisa aqui é meu corpo. Morri, subi e deixei ela. Vou ter que vir voltar para entrar nela de novo, que é o meu corpo. Para ser transformado junto com os vivos e subir. Vou explicar também daqui, logo mais lá na frente. Então é isso. O que acontece depois da morte? Vocês viram aí que é uma verdade verdadeira. E deixa eu concluir aqui. Conclusão. A frase "os mortos nada sabem" é uma afirmação que pode ser interpretada de diferentes maneiras. Dependendo da crença religiosa e da visão pessoal sobre a natureza da morte, ela pode ser vista como um lembrete da importância de aproveitar a vida enquanto estamos vivos, ou como uma descrição literal do estado de inconsciência após a morte, ou como uma combinação de ambos, certo? Nós temos que aproveitar enquanto estamos vivos, mas aproveitar de uma maneira que verdadeiramente ela deve ser aproveitada. Obedecendo a Deus, ouvindo a palavra de Deus. Por quê? Porque se a pessoa aproveitar a vida aqui, como ela aproveitou, e morrer sem Cristo, ela não aproveitou nada, perdeu. Por exemplo, que nem esses aí que morreram. Esse Divaldo, 98 anos, quase 100 anos de idade, viveu, mas quis saber nada da fé, nada de Cristo. Provavelmente ele não tem o selo de Deus. O Papa também morreu, ele tido como vicarius filii Dei, ou seja, substituto do Filho de Deus. Ele era o Cristo aqui na Terra. Adiantou? Teve a sua vida aí, 80 e tantos anos. Aproveitou, tudo bem. Teve lá milhões, teve ouro, teve prata, etc. e tal, mas não ganhou nada da vida. Perdeu a salva, passou pelo vale da sombra da morte e ficou no lugar de tormento. Isso é vida. Gozar a vida aqui na Terra e depois perder tudo. Perder a sua alma e, como diz na Bíblia, que adianta o homem ganhar tudo aqui no mundo e perder a sua própria alma, que é o mais importante. Então, meus amigos, está aí essa reflexão, tá? Que Deus abençoe a todos vocês e que Deus continue, que o Espírito Santo continue falando em vossos corações. Estudem a Bíblia, leia a Bíblia, se possível quiser, compre essa Bíblia, porque vai ser de muito proveito, tá? Eu tenho o link aqui, eu vou colocar na descrição, e aí vou colocar também o sermão aqui que eu li para vocês, vou colocar junto para vocês lerem, para vocês, inclusive você que prega, você que é de escola dominical, você pode
dar um Ctrl+C, Ctrl+V, imprimir, dar uma aula dessa na tua escola dominical, na tua igreja. Não tem problema nenhum, pode aproveitar aí, porque isso aí é um conhecimento, é a palavra de Deus. Poucos têm esse privilégio, poucos acreditam, inclusive crentes. Então, Deus nos deu essa primícia aí para nos crescermos no conhecimento, tá bom? Então, Deus abençoe. Muito obrigado aí pela vossa atenção. Ore por nós. Eu tô orando, hein? Tô orando para quem estão vendo as minhas lives, tanto no YouTube quanto no Face, tá? Porque essa aqui agora, eu transporto ela depois para o YouTube. E aí eu tenho o grupo lá no meu caderninho de oração, eu oro sempre. Todos os irmãos e irmãs que me acompanham, que ouvem o meu estudo, a minha mensagem, abençoa a família, os familiares dele, também os do Face, enfim, seja ele crente ou não crente, porque tem também não crente que ouve, que escuta, inclusive aqui onde eu moro, que ouve as minhas lives, tá bom? Então eu oro por eles, para Deus abra o entendimento, o coração, para que eles possam alcançar a salvação, quem ainda não alcançou, tá bom? Então, um ótimo dia a todos e que Deus abençoe. Fiquem todos na paz de Jesus.